Pode começar, né, Davi? Olá, meus amigos, tudo bem? Aos meus eleitores, às pessoas que pediram um esclarecimento, perguntando se eu ia falar ou não sobre a sessão de hoje da votação da cassação da vereadora Sara Scarabelli. Iniciou lá direitinho, né? Eu acho que queria que você... Pode falar. Do meu lado aqui está o advogado Dr. Gustavo Pivetta, né? E era para estar também presente o Bruno, gostaria que tivesse, mas o Bruno está em horário de trabalho, então ele não pode estar, tá? Nós só vamos dar alguns pequenos esclarecimentos para todos que acompanharam essa luta sobre a sessão de hoje e a cassação, a votação da cassação da vereadora Sara Scarabelli pela quebra do isolamento social, né, doutor? Sim. Bom, nós vamos ser rápido, breve, depois a gente pode fazer uma outra live mostrando mais fatos para vocês, inclusive com o Bruno, a quem eu agradeço demais. Obrigado, viu, Bruno? E a todos aqueles que apoiaram. O meu sentimento, que é diferente talvez do sentimento do doutor, porque o doutor é baseado nas leis, e eu estou baseado naquilo que a população me pediu, e sempre eu faço aquilo que a população pede, é um sentimento de revolta. Revolta, ojeriza, tudo que é averso ao que é bom em relação ao que aconteceu na sessão da Câmara hoje. Em nenhum momento foi falado que a vereadora é inocente. A brilhante defesa que foi feita pelo advogado, e, na minha opinião, e eu posso dar essa opinião, tudo foi se arrastando para se estourar o prazo na sessão que foi conduzida pelo presidente e vereador Célio Antônio Ferregutti. É bom lembrar que o Célio, Castilho, Pedro e o Vitinho já tinham declarado o seu voto para o arquivamento da denúncia, mesmo com as provas falando que ela tinha realmente quebrado o isolamento, né? Eu, apesar de estar triste com isso, porque do lado de fora eu sempre combati isso, e desse lado vou continuar combatendo aquilo que é irregularidade, independente se for, e principalmente de uma pessoa pública, não pode acontecer. Nós temos que dar o exemplo, e é para isso que eu fui eleito, e é para isso que eu estou aqui. Só quero, antes de passar a palavra para o doutor, manifestar mais uma vez o meu repúdio ao presidente da comissão, senhor Célio Antônio Ferregutti, que, ao meu ver, é a minha opinião, e estou amparado por lei e posso dar, de forma ditatorial, decidiu pelo arquivamento, pela quebra, pelo estouro do prazo. Se exauriu o prazo. Porém, não consultou os outros vereadores. A decisão foi unilateral dele. Obviamente que a comissão está com ele. Na minha opinião, os outros vereadores, os outros 9 vereadores, deveriam sim ser consultados para decidir sobre a votação ou não. E óbvio que a votação seguiria, e óbvio que a verdade prevaleceria, ou seja, a cassação dela seria feita. Deixou aberto o precedente para que outra denúncia fosse feita. Eu creio e acredito que nada está perdido. Eu creio e acredito que uma nova denúncia vai ser feita por algum partido político, porque a resposta que tem que ser dada para a sociedade é que a impunidade não pode vencer. Aquilo que é errado não pode prevalecer. Nós estamos aqui para fazer aquilo que é certo e para promover aquilo que é certo. Nós já vimos casos como esse, como creche da Nadir, caso Igor Tossato e outros mais acabarem na Câmara Municipal em nada e na Justiça dá o problema. Eu posso falar aqui um dado muito importante para vocês, que a vereadora Sara aceitou o acordo de não persecução penal, que foi promovido pelo Ministério Público, para não seguir o processo no pagamento de 5 salários mínimos. Ou seja, além da multa que ela levou da vigilância de 6 mil e poucos reais, também
aceitou o acordo, pagou ou vai pagar para que o processo não siga para frente. Na minha opinião, uma confissão de culpa descarada, porque quem não deve, não teme, e assume e enfrenta todos os processos que assim vier, pois foi assim que nós fizemos nos 16 BOs que eu recebi e 11 processos que eu recebi na gestão anterior. A Câmara Municipal hoje está manchada pelo sangue da impunidade. E eu falo muito mais. Todos vocês que perderam entes queridos, eu também perdi tia, perdi primo para a Covid-19. Hoje, o sangue de todas as pessoas que morreram está nas mãos, na minha opinião, daqueles que passam a mão em quem faz coisa errada. A quebra do isolamento é um crime grave numa pandemia e pode levar à morte de diversas pessoas. A própria vereadora falou que está em isolamento em diversas ocasiões. E a 23 ela foi buscar a sua alta. Por que buscar alta se não estava em isolamento? A comissão Célio, Castilho e Vitinho, na minha opinião, tendenciosa para aquilo que é errado. Esse vereador aqui foi eleito para combater isso. E nós vamos continuar combatendo. Independente se a vitória parcial deles, eles estão comemorando, como foi dito lá, a Sara falou, meu advogado é Deus. Deus não gosta de coisa errada não, vereadora. Eu acho que o seu Deus é outro, diferente do meu. E principalmente do senhor Célio Ferregutti, que todo mundo sabe, é um grande religioso, cristão. Mas na minha visão, cristão não é fazer isso, tá? Eu quero falar, eu estou muito tranquilo, não persigo vereadora nenhuma, só que também não deixarei impunidade passar. Este vereador aqui, que não pôde votar, porque juntamente com meu amigo Bruno, nós apresentamos a denúncia, nós continuaremos fiscalizando, mostrando, cobrando e agora propondo leis e melhorias para a nossa cidade. Agora, o peso da denúncia, o peso do arquivamento hoje está nas mãos da comissão e principalmente do presidente substituto do senhor Melão, que está se recuperando, graças a Deus. Melão, você vai voltar logo. Eu acho que se o Melão estivesse aqui, ele não faria isso, porque ele ouviria os seus pares de forma ditatorial. O presidente Célio chamou para ele toda a responsabilidade do arquivamento, da denúncia, nem pelo mérito, mas sim pelo prazo, que ele mesmo cancelou a sessão, suspendeu, perdão, a sessão na sexta-feira. Ele mesmo não respeitou uma decisão dele. Isso é uma vergonha para Dracena, para a região do Brasil. Que nós sejamos comparados com esferas maiores de impunidade. Eu não compactuo com isso. E estou aqui falando para vocês abertamente. A luta continua. Pode ir, doutor. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os telespectadores aí da live do Davi Silva, do vereador. Agradecer por estar participando aqui. Eu vou tentar explicar para as pessoas de uma maneira simples o que foi que aconteceu no dia de hoje, tá? Porque eu acho que as outras partes o pessoal está acompanhando e já está sentindo que ia melar, vamos dizer assim, né? Vamos só recapitular a sexta-feira. Sexta-feira foi o início da sessão, era o último dia do prazo, e foi uma sessão bem longa e foi utilizado todo o tempo, tanto para a leitura como pelos vereadores da comissão, utilizaram o prazo regimental integral. Também foi utilizado pelo vereador Pedro Trabuco 5 minutos para poder falar as razões dele do voto. Quando iniciou a fala do advogado, ele tinha 2 horas, mas já iniciou com às 7h18, 7h23, uma coisa assim. Então, quer dizer, a gente já tinha percebido que ali iria dar o problema.
tendo em vista o decreto do Estado de São Paulo que recomenda o toque de recolher às 21 horas. Dessa maneira, ali o presidente da sessão e também, por um acaso, o presidente da comissão, né, por conta do afastamento do Melão, ele resolveu interpretar a recomendação do governador do estado de São Paulo do toque de recolher como algo absoluto e que ele deveria encerrar a sessão. O fez unilateralmente, não consultou o plenário, ele fez por ele mesmo. Pois bem, remarcou a sessão